Olá, você está no Leiturinha do Bom Dia e hoje nós vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. Vamos lá? A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-as possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável com os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência, outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as às tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regenerem
pela lei da caridade. Então nós vimos aí que não é injustiça nenhuma que certas pessoas tenham o poder aquisitivo material, que não é o mais importante, mas é necessário para o progresso humano, e outros tantos, vamos dizer a grande maioria, com uma quantidade bem menor de propriedade material. É verdade que o texto justifica com muita clareza essa questão do merecimento, da conquista com que cada um faz pelo desenvolvimento da inteligência, pelo trabalho e pelo esforço. Seria muito injusto, e isso estaria claro nas leis divinas, que uma pessoa ficasse esperando uma maçã cair na mão dela e a outra, diferentemente, plantasse o pé, a macieira, cultivar o terreno, ter todo o trabalho, o suor, desenvolver ferramentas, cuidar das ferramentas, se preocupar com a chuva, com a qualidade da semente, com a qualidade do adubo, enfim, da riqueza que o solo tem, para que possa alimentar o próprio alimento que ele vai comer. Seria muita injustiça dizer que aquele que espera que a maçã caia na mão tem o mesmo mérito daquele que busca e trabalha. Efetivamente, esse mérito faz parte da justiça divina, e o Espiritismo traz isso com todas as palavras neste texto. Em uma reencarnação, nós podemos passar pela experiência da riqueza material, justamente para provar certas virtudes que o texto traz, como o desapego, como a questão da paciência, a questão do orgulho e do egoísmo, e em outras épocas que eu venha a desenvolver outras virtudes, como a humildade e também a paciência, no sentido da carência, da ausência do recurso material propriamente dito. Enfim, se resumirmos a nossa encarnação nessa encarnação apenas, a nossa existência aqui, daremos todos os motivos para olharmos para o Pai Criador e dizer: o Senhor é muito incompetente no que está fazendo, o Senhor é totalmente injusto, porque tal pessoa faz da vida dele um inferno e é rico e não fica pobre. Mas porque esquecemos que aquela pessoa está passando por seu aprendizado próprio. E caberá a nós, em determinado motivo e em determinada situação, passarmos por mesma provação, porque a riqueza também é uma provação. A riqueza é uma provação, e esse negócio de espiritismo está ensinando muito errado. Não, a riqueza é uma provação sim, porque você tendo um recurso e sabendo que depois, quando você desencarnar, você será cobrado por muito ter, aquele ditado: muito será dado a quem muito tem, e lhe será tirado o pouco que tem. Isso é um ditado cristão mesmo. Jesus disse claramente isso: muito será dado àquele que muito tem e será tirado daquele que pouco tem. Ou seja, é o administrador. Como que você administra os recursos materiais que você tem? Lembre-se que seu corpo também é uma riqueza. Como que você administra o seu corpo? Você dorme direito? Você se alimenta direito? Você faz certo trabalho com o seu corpo para poder regenerar o oxigênio, ou seja, você trabalha? Enfim, é uma mecânica que a vida tem, diversamente extensa, complexa no momento inicial, mas ao motivo que se passa o tempo e a compreendemos, tudo se torna claro e dentro de uma engrenagem divina que aos poucos nós passamos a entender, damos graças a Deus e glorificamos a Deus. Vamos colocar aqui num ditado mais evangélico: glória a Deus, nossa, como você é maravilhoso. E realmente, a cada instante, para aquele que para e enxerga a natureza ao redor, cada dia mais dá razão à justiça divina. Os recursos materiais nada mais são do que instrumentos para a nossa evolução. A evolução, ela tem que ser intelectual e moral, ela não tem que ser material. A questão material é um mero instrumento que nos é dado justamente como o corpo nosso, que é uma enorme riqueza. Ter muito dinheiro, ser dono de empresas, ou mesmo trabalhar num emprego que me dê muitos recursos financeiros em relação ao meu trabalho, impulsiona o desenvolvimento da nossa intelectualidade e da nossa moralidade também. É melhor trabalhar com as outras pessoas, é melhor nos relacionarmos e assim conseguirmos, com o nosso mérito, desenvolver
né, as nossas conquistas e termos o mérito do nosso esforço. Eis aí uma passagem magnífica, né, Desigualdade das Riquezas, que nós lemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o comentário forte e vigoroso do Sr. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, e que possamos com esse texto começar bem a nossa segunda-feira, começar bem a nossa semana, sabendo que o dinheiro nos é dado pela nossa busca. O outro me traz certa questão política. O Espiritismo não entra em questão política. O Espiritismo entra no cristianismo. Reviver o cristianismo primitivo e desenvolver as suas ideias à luz da espiritualidade superior, que não são pessoas diferentes de nós, são espíritos como nós, mas que aparecem em manifestações mediúnicas e trazem o seu recado. E cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, concordar com eles ou não. Eis aqui uma opção de raciocínio. E você? Concorda ou discorda com o que está colocado aí? Deixe nos seus comentários, né? Se inscreva no nosso canal para que você possa continuar a receber mais vídeos como esse. O Leiturinha do Bom Dia é feito com o coração. E não importa se muitos ou poucos assistem. O mais importante é que eu fiz o vídeo. Sabe por quê? Porque eu, da minha parte, estou com a consciência nesse momento tranquila de algum trabalho que eu estou realizando, mínimo que seja na divulgação da doutrina espírita. E você? Colabora na sua atividade religiosa, sendo católico, sendo evangélico, muçulmano, budista, espírita, cristão que seja, ou ateu? Você já ajudou alguém? Não que isso seja uma obrigação, mas para você se sentir bem. Ninguém faz caridade para o outro, bem assim dizer, a grosso modo. A gente fala caridade para com o semelhante. Lá no fundo, primeiramente, o retorno dessa caridade vem para nós. Ninguém faz isso gratuitamente. O gratuitamente que se diz é que temos que dar sem exigir nada. O dar sem exigir nada, a caridade simples, pelo prazer de fazer, aquele amor platônico mesmo, de oferecer de nós o melhor de nós, para que o ambiente ao nosso redor seja um ambiente melhor, é resultado para nós mesmos. Nós vamos nos sentir bem, cativando mais amigos. No momento de dificuldade, teremos alguém para nos auxiliar, porque lá atrás nós cativamos a confiança de alguém. Isso só se faz pela prática da caridade. Caridade, distribuindo um pouco da riqueza que possui, da riqueza material que tem, distribuindo um pouco da riqueza, da atenção que você possa dar. A riqueza não é só material, a riqueza ela é moral e intelectual. Que possamos lembrar disso e ter a nossa semana recheada de realizações, conquistas no trabalho, na busca incessante, sem esperar que esse ou aquela pessoa, ou que governo, ou sei lá que, venha nos ajudar. Estou falando aqui de política e nunca vou falar de política. Vou falar de Jesus e vou falar desta pequena e singela interpretação que estamos aqui colocando mais uma vez. Tenha você um excelente dia e seja bem-vindo ao Leiturinha do Bom Dia. Até a próxima. Tchau, tchau.